Eu sou Juliana Waterloo e esse é o Saúde Pra Quê? Um espaço dedicado ao diálogo transparente e descomplicado sobre saúde, fitness e estilo de vida. Sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui o Dr. Eduardo Porto Ribeiro, ele é urologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. Obrigado, Juliana. Prazer. Prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceito esse convite. E o Dr. Eduardo, ele é urologista com foco em tumores urinários, da próstata e incontinência urinária. Ele é mestre e doutor em ciências médicas, já foi professor de urologia da Universidade Federal de Santa Catarina e também já foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina. Gostaria de começar te perguntando, por que urologia? Por que você decidiu ir por esse caminho da urologia? E o que faz o urologista? Olha, na faculdade, você primeiro tem que definir assim se quer atender pessoas. Tem gente que não quer atender pessoas, não se encanta com a atividade clínica, né? E parte para... A medicina dá essas possibilidades também, né? Por exemplo, a pessoa pode ser patologista. Minha mãe era patologista. Eu cheguei a namorar essa ideia. Mas depois eu decidi que eu queria atender pessoas e eu queria fazer cirurgia. E a urologia é uma especialidade cirúrgica que é muito ampla. Você tem um campo de atuação enorme e de possibilidade de cirurgia diferente, de exames diferentes e de muito atendimento também em consultório. Então, ali que foi o meu encanto pela urologia. A gente faz cirurgias oncológicas, cirurgias para cálculo, cirurgias para incontinência. A gente atende homens, mulheres. Tem a possibilidade de fazer só consultório, tem a possibilidade de ser um volume maior cirúrgico, né? Então, trabalha com muita tecnologia. É uma especialidade bem boa. Excelente. Eu adoro as especialidades que são clínico-cirúrgicas, né? A oftalmologia é assim também, eu vivo isso, então, de fato, é um campo muito amplo. O olho, por exemplo, apesar de ser uma estrutura pequena, existem diversas subespecialidades. Eu sou especialista em córnea, cirurgia refrativa e catarata. E a gente também agrega muita tecnologia, tanto no exame quanto nas cirurgias. Então, por exemplo, uma cirurgia de catarata, a gente faz uma incisão que o corte é de 2,2 ou 2,4 milímetros. Então, a gente tem tecnologia e eu acho que a uro é assim também. A urologia está cada vez mais minimamente invasiva, né? As cirurgias que se faz na urologia hoje, praticamente a grande maioria delas a gente consegue utilizar orifícios naturais ou então cortes muito pequenos, né? E há um conceito que o urologista atende só homem, mas a gente atende homens e mulheres, quer dizer, mulheres têm infecções urinárias, têm incontinência, têm cálculo, têm tumores urinários, né? Homens a gente atende a questão urogenital, então o atendimento relacionado à sexualidade, né, que é o que mais se relaciona ao urologista, a gente faz isso bastante mesmo, mas é uma especialidade assim bem ampla. Ampla, né? No teu dia a dia do teu consultório, assim, quais são as queixas principais, assim, que os pacientes te procuram? Eu atendo muito paciente encaminhado por colega, então tem um consultório relativamente forte de pacientes que já vêm buscando solução cirúrgica, né, para mulheres muito relacionadas à incontinência urinária, homens também com incontinência urinária, que eu faço bastante, sou referência, né, pessoas que muitas vezes até estão há um tempo já que foram chamar assim desenganados, que não teria solução, e aí a gente dá a solução, e é bem emocionante quando acontece. Que legal. Mulheres com prolapso, né, que é uma área que fica entre a urologia e a ginecologia, né? Uhum. Homens com problemas de próstata, pessoas que urinam mal, né, que têm dificuldade miccional e que eventualmente passa por tratamento medicamentoso ou cirúrgico da próstata. Tem procedimentos também que vão além disso, quando o problema é de bexiga, tem botox na bexiga, tem marca-passo de bexiga. Então, cálculos, né? A gente atende muito a cólica renal e a saúde do homem, pessoas que vêm para fazer realmente controle de saúde, a gente atende bastante também. E aí, nessas horas, a gente sempre busca levantar
quais as possíveis faltas que ele está tendo com a saúde, né? E aí, inclusive oftalmológica, mas cardiológica, Claro, os bem exames que global. precisa fazer, né? Que não fez. Então a gente aproveita. Sim, sim. E é interessante, assim, que eu tive essa ideia, na verdade, porque eu gravei em outubro sobre o Outubro Rosa, eu falei de câncer de mama, a importância da mamografia. E aí veio novembro e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, a gente precisamos falar sobre saúde masculina. Eu vejo que o homem, de uma maneira geral, ele demora para buscar os serviços de saúde, sabe? E a gente percebemos isso na nossa rotina, doenças às vezes mais avançadas, né? E eu acredito que tu percebas isso na tua rotina, pela cultura, né? Daqui a pouco o cuidado com saúde, ele pode ser considerado às vezes uma fragilidade. Então, faz que o homem não vá cedo procurar, né, o recurso, por falta de tempo, disponibilidade, vergonha, às vezes, sabe? A questão do tabu em relação ao exame, por exemplo, exame de toque, eu acho que está mudando. Tá. Mas, de fato, o homem ele quer cuidar de todo mundo, ele quer ser o, o esteio, Provedor. o provedor Exato. e cuida dos outros e às vezes não cuida de si. Então é comum, e a gente, quando vai em palestra de Novembro Azul, e semana passada tivemos uma muito boa, é, o auditório é meio a meio com mulheres e aí eu brinco, né? Que são as mulheres que vão levar os amigos, os companheiros e Com os certeza. parentes no médico que vão Sim. garantir que marcou consulta e vão cobrar. Sim. Então tem muito isso ainda assim. O cuidado, de uma maneira geral, ele é relacionado com a mulher. Então, é muito legal que tu está aqui e a gente consegue também expor isso para as pessoas. E aí a gente pode falar um pouco sobre o câncer de próstata, né? Assim, de uma maneira geral, o que que é a próstata e quais são os fatores de risco, sabe? Se homens jovens já deveriam ter alguma certa preocupação. Bom, esse sempre foi o carro-chefe do Novembro Azul, né? Os cuidados com a Sim. próstata. E é uma coisa que, na minha opinião, foi bastante relevante esse movimento. Traz realmente homens para o consultório nessa época e chama a atenção do assunto, né? A próstata é uma glândula que o homem tem e que a função principal é produzir o sêmen, né? O sêmen que, numa emissão seminal, é, 95% do seu volume, as pessoas acham que vem do testículo, mas não, vem da próstata e das vesículas seminais, que são estruturas coladas à próstata. Então, a próstata produz o sêmen. E, além disso, tem uma função também relacionada à continência masculina. Então, é mais comum, bem mais comum mulher do que homem ter incontinência urinária relacionada ao esforço físico, porque mulher não tem próstata. O homem está protegido entre outros fatores, a próstata, que é o seu esfíncter interno, protege da incontinência do esforço. Então, essa glândula fica entre a bexiga e a uretra. O xixi, para sair da bexiga e o homem urinar, passa no meio da próstata antes de ir para a uretra. É normal no homem a próstata crescer. Então, a próstata do adolescente vai ter 10, 15 gramas, um adulto jovem vai ter 20, 30 gramas, isso vai aumentando, né? E isso é normal. Então, a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, é um fenômeno universal. Uns mais, outros menos, né? Então, quando o homem tem sintomas em função da próstata, por exemplo, está urinando com dificuldade, jato mais fraco, dói para urinar, demora mais tempo, tem que ir mais vezes, acorda de noite, isso normalmente está correlacionado à hiperplasia prostática benigna e menos provavelmente a um câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele aparece como um nódulo lá dentro da próstata, né? E um nódulo, quer dizer, vai crescendo, mas antes que ele promova sintomas locais, normalmente ele já foi. Ele já se espalhou, ele possivelmente deu metástases para linfonodos ou para os ossos, né? E aí, sinceramente, pensando em curar aquela pessoa, já é tarde demais. Então, quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, primeiro, infelizmente, a gente está falando de prevenção secundária. A gente tá falando sobre descobrir cedo a doença, né? Ainda não há
uma forma assim bem aceita de dizer que vai fazer prevenção primária, de impedir aquele câncer de aparecer. Então já se falou de tomate, já se falou de licopeno, já se falou de Sim. ter selênio, Uhum. de pegar sol, de fazer mais sexo, né? Essas informações vinham de estudos observacionais é, de pouco peso científico, né? E quando se tentou realmente medir isso a fundo, não se conseguiu reproduzir essas mesmas recomendações. Então, na prática, o que a gente tem que fazer para câncer de próstata é ir atrás para descobrir cedo a doença. E aí, a partir dos 40 anos, vale a pena o homem começar a se preocupar com isso. No consultório se pede um exame de sangue, que é o PSA. Uhum. O PSA é uma enzima que a próstata produz que serve, tem uma função no sêmen. Então, se medir o PSA no sêmen, vai estar lá em cima, né? Mas um pouco escapa para o sangue. Quando tem alterações na próstata, e o câncer é uma dessas alterações, o PSA pode aumentar. E esse é o primeiro sinal que a gente mede e coloca a pessoa numa escala de risco para estar portando ou não câncer de próstata. Um PSA bem baixo nessa idade, ele se basta. Então, a pessoa está acompanhando com o médico da saúde da família, ou com o seu clínico, ou com o seu cardiologista. Se for pedido um PSA está zero em alguma coisa, ele se basta. O PSA começa a aumentar, é importante que então faça um controle periódico com o urologista para poder fazer toque retal. Esse nódulo que eu disse que aparece na próstata, normalmente é na zona periférica. Ele cresceu um pouquinho mais, a gente consegue sentir isso no exame palpando a próstata. Então, o toque agrega ao PSA. Se um desses dois exames começa a alterar, a gente pode precisar de outros exames, né? Isso, quem sabe ver bem mesmo é o urologista, né? Quem sabe fazer um toque retal bem feito, quem sabe interpretar as nuances do PSA, porque o PSA tem que tomar cuidado. Se você for atrás do que normalmente o laboratório diz ali, é mais que 4 é alterado, menos que 4 é normal. Uhum. Pode ser tarde demais, né? Às vezes um PSA menor que 4 já tem doença considerável até, né? Com doença perigosa. Então, a gente faz uma série de interpretações do PSA. PSA com PSA livre, com a idade, com o tamanho da próstata. História familiar seria também. História familiar, a gente se preocupa de saber. O câncer de próstata não é mais comumente hereditário, mas ele pode ser hereditário, né? Então, se você tem parentes de primeiro grau, de segundo grau, aumenta a chance de estar com câncer de próstata. Se a história é forte, histórico de familiares que tiveram câncer de próstata mais jovem, câncer de próstata mais graves, parentes, mãe ou irmã que tiveram câncer de mama, né? Existe hoje a possibilidade até de fazer estudo genético para ver essa predisposição. E aí fazer o exame de forma mais frequente, para a pessoa se conscientizar que não pode dar bobeira mesmo, né? Tá bem. Isso é extremamente relevante quando falamos que quando a doença dá sintoma é porque normalmente já está num estágio muito avançado. Eu achei muito marcante isso que você acabou de mencionar. Existe no panorama assim, algum marcador novo, algum exame novo? Porque realmente o toque retal ele ainda é às vezes considerado, alguns homens ainda evitam, né? Então, existe algum exame novo no panorama? Tem alguns exames surgindo, sim, exame de urina, inclusive, tá? Mas não tá difícil eu falar sobre. Há muito tempo tem várias possibilidades de exame laboratorial para auxiliar o PSA no diagnóstico precoce de um câncer de próstata. Mas na prática clínica, ainda hoje o que se usa é o PSA e o toque retal. O PSA pode ser associado ao PSA livre. Se esses exames não alterados, a gente hoje, o que entrou de novo, que incorporou mesmo, que é sem volta, é a ressonância da próstata. A ressonância da próstata não se pede de rotina para uma pessoa que não tem uma indicação. Um exame caro. É um exame caro, um exame que pode, se usado de forma exagerada, pode descobrir coisa que nem é nada, e aí predispor a indicação de um exame invasivo desnecessário, né? Como uma biópsia, Como por uma exemplo? biópsia. Então, a ressonância ela está antes da biópsia. Antigamente, exames alterados indicavam biópsia. Hoje, a gente indica a ressonância antes por 2 motivos. Primeiro, se tiver realmente alterado, e mostrar na ressonância um nódulo suspeito, e a ressonância de próstata é legal, é interessante
ela consegue medir, a ressonância consegue medir a difusão de água nos tecidos. Então, a água tem uma velocidade de passagem nos tecidos. Então, ela passa numa velocidade na próstata. Se tem um nódulo diferente lá, ela muda a velocidade. Aquele nódulo costuma ser mais denso, ela fica mais lenta a passagem de água. E a ressonância mede isso. Então, vê que tem alguma coisa ali que não é próstata, que está diferente. Pode ser uma cicatriz, mas a ressonância, ela tem um índice de suspeição e de especificidade, sensibilidade, que vai dizer assim, olha, tem 80% de chance que isso é um câncer de próstata. Então, numa situação dessa, a gente indica a biópsia. E aí, o primeiro ponto favorável à ressonância é que favorece a biópsia. A biópsia vai ser mais dirigida naquela área, né? Ela vai, de qualquer forma, ser feita de forma sistemática em outros pontos, mas naquela área vai fazer uma biópsia mais bem feita. E eventualmente, uma coisa que a gente gosta muito é de prevenir que se faça uma biópsia desnecessária. Então, se são exames que não estão tão alterados assim, mas estão suspeitos, a gente pede uma ressonância tão normal, a gente consegue segurar a indicação da biópsia, ver a pessoa de novo dali a uns 6 meses, ou seja, faz um acompanhamento mais próximo e, eventualmente, a pessoa pode ficar... aquilo melhorou e não era, e a pessoa deixou de ganhar um exame invasivo. A biópsia pode ser feita via transperineal ou transretal, que é o mais comum, e, quer dizer, normalmente são 18 espetadas na próstata, que tira isso tecido. É considerado ambulatorial, assim, o paciente vai embora? É ambulatorial, tipo uma endoscopia. Entendi. Normalmente se faz com sedação, hoje em dia é mais confortável. Sim, Ainda se faz sem sedação em alguns centros, mas o recomendável com sedação. Uhum. E faz a biópsia, pode ter alguns efeitos possíveis, de ter infecção, de sangrar e tal. Então, se for necessário, não tem como, mas a gente tenta evitar de fazer desnecessário. É uma das artes aí da coisa, né? Com certeza. Eu queria recapitular uma questão. Um homem jovem, 40 anos, com PSA normal, ele pode ficar tranquilo, assim, por quanto tempo? Ele pode... é recomendável que repita de ano em ano, né? Mas Tá. até assim, se o PSA está zero em alguma coisa, isso tem um valor prognóstico de que provavelmente nos próximos 8 anos ele não vai ter nada. Excelente. Então, ele pode ficar tranquilo. Aos 40 anos, não tem histórico familiar, o PSA é muito baixo, ele poderia até repetir aos 45, depois aos 50. Né? Mas, habitualmente, a pessoa vai fazer os seus exames de check-up e a partir dessa idade se inclui o PSA naqueles exames. Né? Até porque a pessoa é difícil, às vezes, de contar no calendário 3 anos, 5 anos, e acaba se perdendo. Então, é um exame que também... né? Não custa nada acrescentar. Não precisa fazer mais do que uma vez por ano, seria bobagem. Mas fazer um PSA, então, zero em alguma coisa, fazer a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, está de bom tamanho. Uhum. E abaixo dos 40 anos, tem vantagem fazer PSA? Não. A gente, às vezes, pede por outras indicações. Por exemplo, uma das coisas que pode acometer a próstata é a infecção de próstata. A mulher tem cistite com frequência, é uma queixa comum de mulher procurar urologista no consultório. Muitas vezes cistite recorrente, de difícil manejo, que a gente tem estratégias de manejar, né, nesses casos. Mas o homem é mais difícil, mas pode. E quando o homem tem cistite, acaba tendo uma cistoprostatite. A próstata inflama junto. E uma das formas de fazer diagnóstico de prostatite é o PSA, que aumenta muito daí. A pessoa vem apavorada que é câncer de próstata, mas na verdade a próstata inflamou e o PSA foi a 20, 30, 40, 50, foi bem alto. Com certeza. Falando, então, em prevenção, que é um dos assuntos que eu adoro, que é saúde, inclusive que é um dos motivos que eu criei esse podcast, para a gente conversar sobre saúde e estilo de vida. Então, nisso entra a prevenção também, né? Em relação ao câncer de próstata, o que o paciente que está nos ouvindo ele pode fazer para evitar? Para dizer que ele consegue evitar... formas mais graves, por exemplo, né? O câncer de próstata ele está associado quando a pessoa é obesa, quando é hipogonádica, quando tem testosterona muito baixa, isso aumenta a chance de câncer mais agressivo? De câncer mais agressivo, tá? Então, cuidar da saúde, que seria o cuidado... Não fumar, o tabagismo seria considerado? Tabagismo, não, na minha área, é super relacionado a câncer urotelial, câncer de bexiga, câncer de urotélio. Por quê? Os carcinógenos do cigarro, eles são, grande parte deles, excretados do organismo pelo rim, o rim que elimina.
o rim elimina e joga no xixi, joga na urina. E aquilo fica o dia inteiro em contato com a bexiga. Né? Todos aqueles carcinógenos estão concentrados na urina do fumante. Então, ao longo dos anos de fumo, isso aumenta muito a chance de mutação de urotélio, de parede da bexiga. Com a próstata não tem tanta correlação. Então, o que seria? Não engordar, hábitos saudáveis. Isso aí você vai prevenir. Exercício físico regular também. Isso vai prevenir doenças da próstata. Certo. Eu sempre falo de exercício físico também, né? Em relação a... Acredito que os pacientes devam te procurar também pela questão sexual, né? Disfunção sexual. Como é que é isso no teu dia a dia? Os pacientes já te procuram, às vezes, com uma queixa já de muito tempo? Como é que é a faixa etária desses pacientes? Olha, isso tem 2 grupos, né? Tem um grupo do paciente jovem que normalmente é mais psicogênico o problema, né? Até eventualmente tem algum problema orgânico mesmo, mas é mais comum ser psicogênico. E o grupo do paciente em envelhecimento, que o pênis começou a envelhecer. E isso eu digo para os pacientes assim, olha, um fica careca, o outro não, um cabelo branco, outro não, outro é gordo, outro não, tem diabetes, outro não, um pênis funciona até os... meu vizinho até os 90, tal. Não é todo mundo igual. E outros 40, né? Então, o envelhecimento aparece diferente, que bom que tem tratamento hoje. Claro. Mas assim, o exercício físico protege o endotélio, né? E o pênis é um órgão que é um sistema, assim, é um complemento do sistema vascular. Todo o mecanismo de ereção, ele é vascular. Sim. Ele depende de boa função do endotélio. Então, a disfunção endotelial, que é relacionada à síndrome metabólica, né, é totalmente relacionada à possibilidade do homem ter disfunção de ereção, né? Então, exercício físico é muito interessante. Eu participei de uma banca de doutorado lá do Cefid, da UDESC, muito legal lá, o Thales coordena, um centro de excelência lá. E entre as coisas estudadas, né, eles trabalham muito com reabilitação cardiológica através de exercício e tal. E aí eles botaram uma linha de pesquisa em disfunção de ereção. E assim, os resultados de pessoas sedentárias que sofreram um evento cardiológico e estavam fazendo reabilitação cardíaca com exercício, era quase igual ao remédio. Quer dizer, a pessoa melhorava a função sexual depois de começar com exercício físico. O resultado era bem surpreendente. Então, exercício físico melhora a ereção, perder peso, dormir bem. Né? A apneia é um fator de risco, se eu não me engano. A apneia é relacionada ao hipogonadismo, né? A testosterona baixa. Então, isso tem muito, né? A pessoa chega no consultório, olha, eu acho que eu tenho que repor testosterona. Aí tu vai, né? Mais ou menos a gente já tem o conhecimento, na verdade está querendo dizer que provavelmente a causa mais comum desse tipo de queixa é porque está com disfunção de ereção. Normalmente não mantém, é o mais comum, né? Que é a disfunção endotélio típica, assim. O neurônio está ativo, o pênis chega a ficar bem duro, mas depois a ereção se perde, não mantém. Então, isso a gente aproveita, né, para colocar em dia os cuidados de saúde, de indicar exercício físico, cuidar com dieta, ir ao cardiologista, porque, quer dizer, se o sistema vascular está com problema, como é que está essa coronária, como é que está essa carótida, né? Então, se o paciente não foi, a gente recomenda. Mas, então, é uma consulta bem trivial para nós e cuidar dessas pessoas. Parte. E hoje em dia, que bom que tem tratamento. Tratamento é uma escada, né? Tem que cuidar, um alerta que eu faço, né? E a gente bateu muito nessa tecla na época que eu estava no conselho. Essas propagandas enganosas de internet, o pessoal... Sim. Fica com vergonha de consultório, daí vai pela internet, compra e é enganado, né? É enganado. Na oftalmologia tem também. E essas clínicas de homem que oferece... Quer dizer, eu digo assim, olha, o senhor tem certeza que o doutor João das Couve é tão inteligente assim que ele sabe bem mais do que a Pfizer, do que a Lilly, do que a Bayer? Exato. Quer dizer, aquilo lá eles são tolos, coitados. Aquelas empresas enormes lá que tem, né, bilhões, não, eles não sabem nada. Aquele ali que pensou e ele é melhor que todo mundo e o remédio dele é melhor. Né? Quer dizer, é um absurdo, né, as pessoas caírem nesse conto vigário. Com certeza. Caem. Então,
não tem medicação que não seja, que não tenha na farmácia boa, né, de rede, né? É, quando a medicação, quer dizer, você faz esse cuidado de saúde, essa melhora de saúde, às vezes melhora também dicas de relacionamento do casal, né? Às vezes a mulher também está com problema e... Chega a viver isso, assim, de receber o casal no teu consultório? Às vezes eu tenho que fazer, né? Quer dizer, não é do urologista normalmente fazer disfunção sexual feminina, mas tem algumas mulheres que acabam que não recebem esse cuidado e aí a gente, pelo homem, ela tá junto e a gente acaba conversando e ajuda a mulher também, né? Agora, não é a realidade normalmente do urologista fazer disfunção sexual feminina. A gente trata muito dor pélvica, que é uma queixa frequente de disfunção sexual também, e vem para nós porque isso está associado muitas vezes à dor da bexiga, né? Então, tem dor vesical e a gente vê síndrome da hipercontratibilidade do assoalho pélvico, é dor pélvica, é dor para ter relação, então a gente acaba se envolvendo. Mas quando é meramente um problema de desejo sexual hipoativo da mulher, isso está mais na seara do ginecologista, da ginecologista. Mas então a gente consegue cuidar bem de disfunção sexual e é uma escadinha, né? Normalmente a gente tem que melhorar estilo de vida, tem que ver como é que está o hormônio, tem as medicações via oral. Eu ia chegar nisso, porque é um tema também que o pessoal tem bastante dúvida. Quem que pode tomar em relação a esses remédios? Assim? Então, o pessoal normalmente vem meio apavorado que não funcionou. Por que não funcionou? Porque o amigo deu, o cara tomou, ficou apavorado, tá fazendo bobagem. Aí mesmo ficou tão apavorado que nada funcionou, daí ele vem mais apavorado ainda. Né? Então, tem que cuidar. O homem jovem tem que cuidar de tomar isso como uma... como uma rotina do início da vida sexual, né? Se o homem jovem tem medo de falhar e fica com esse remédio e toma remédio cada vez e tal, e aí ele começa a ter ereções que numa situação normal não teria, tipo assim, então enche a cara e tem uma ereção de qualquer jeito, né? E aí acha que quando é o normal vai achar que é problemático. Não, aquilo é o normal, né? Tem situações, você tem que lidar com isso, é assim mesmo. Né? Então, vencer essa parte inicial, mas assim, a disfunção erétil psicogênica também pode ser tratada com remédio. Do jeito certo, isso tem sentido, faz bem e alivia e a pessoa vai melhor e resolve. Né? A pessoa que tem mais idade, eventualmente precisa realmente cuidar com o cardiologista antes de voltar a se relacionar, porque às vezes se tem uma doença cardiológica grave, se teve uma angina recente, tem que ver se pode ter relação sexual, às vezes não tem, não pode nem andar na beira-mar, né? Então tem que cuidar. Mas em via de regra são remédios bem seguros, né? E é uma escadinha que eu ia dizendo, se nem a medicação funciona via oral, aí sim tem possibilidade de fazer medicações injetáveis penianas, né, que são tratamentos de segunda linha, né, que hoje tem aquelas canetas aplicadoras, o pessoal está acostumado agora com o Ozempic e o Wegovy, que nem tem na farmácia tanto que se usa, parecido com aquilo, né? Canetas de insulina, assim, né, que se usa. Mas e como é que é para oferecer esse tratamento para o paciente? Ele deve ficar apavorado. Quase cai duro, fica branco, fica hipotenso. Porque na oftalmo a gente tem também injeção no olho. Aliás, se usa muito em doenças de retina. Então, às vezes, quando a gente fala em injeção no olho, o paciente imagina uma injeção no pênis. Então, já pensa que é na glande, já pensa que vai doer horrores, já pensa que vai cair o pinto. Então, onde é que é feita a injeção, então? A injeção é feita na base, na haste do pênis, na parte lateral, mais próxima à base. Né? Então, a gente ensina no consultório, a pessoa tem que aprender, não adianta depender de terceiros. Às vezes, no casal, né, o homem é muito apavorado, tem medo de agulha, a mulher toma iniciativa e a gente ensina a mulher a fazer no homem. Então, isso quando tem que fazer injeção peniana, assim, deu vontade, vai lá, pega, faz e vai namorar. Em 5 minutos isso está funcionando, tem a dose certa. Então, no início tem o treinamento, ajuste da dose, bem feito, é bem seguro. Né? E a pessoa acaba perdendo medo. Tem gente que não se adapta ou não funciona, disfunções mais graves. Pessoa que fez, por exemplo, cirurgia de próstata ou que é um diabético grave.
É uma agulha como é que é a agulha de insulina? Deve ser uma agulha... É uma agulha de insulina. Bem fininha. Bem fininha. E é feito subcutâneo, intravenoso, vascular? É intracavernoso, né? Então Tá. é dentro do corpo cavernoso. Espeta a agulha inteira ali que vai entrar. E então, se não funciona, daí tem a possibilidade de se implantar a prótese peniana. Então, respeitando essa ordem, normalmente o homem e o casal ficam bem satisfeitos com o tratamento. Se você pula a ordem, e a pessoa, por exemplo, não se dá bem ou se arrepende, acaba sendo complicado. Ou seja, seria uma coisa muito errada colocar prótese peniana numa pessoa que a medicação funciona. Entendi. Ou que, por causa dos riscos também, né? A pessoa prótese, não vai né? ser a mesma coisa. Quanto menos é melhor aí, né? Quer dizer, se só um remédio funciona, é muito melhor do que tu injetar uma injeção. Se a injeção funciona, é muito melhor, que é uma ereção natural, do que uma prótese, que é uma haste de silicone inflável ou malhável, que seja, implantada dentro do pênis, né? Interessante. Mas, graças a Deus, e à medicina e aos urologistas, é possível resolver, né? Então, que o paciente não demore também para procurar ajuda. Eu acho que, principalmente na disfunção que é de causa psicogênica também. Eu acho que a coisa, às vezes, vai virando um elefante branco ali. É verdade. Então, às vezes, a pessoa já chega num ponto, né? Porque é um círculo vicioso negativo de frustrações, né? Então, as pessoas, não tenho mais vontade de ter relação. A gente tem que entender o que é... Aí, como é que tá a ereção? Não é ruim. Então, às vezes, tem que entender o que aconteceu primeiro, né? Porque, às vezes, se a pessoa se frustrou muitas vezes, aí é um mecanismo de proteção de não querer mais mesmo, né? Então... E outro lado também acontece, né? Se a pessoa perde a vontade e vai ter relação por obrigação, às vezes não vai ter ereção porque não está com vontade. Então, esse entendimento do que iniciou a coisa, né? E falta de vontade, aí sim pode ter, é mais relacionado até com falta de testosterona do que propriamente a falta de ereção. Para dizer que a falta de ereção é diretamente... tem tudo mais... eu tenho vontade e tal, mas a minha ereção está ruim. Dizer que isso é testosterona é menos provável, né? Tem que estar uma testosterona muito baixa para estar provocando diretamente diminuição de capacidade erétil. Né? Tá bem. E uma curiosidade, na verdade, que surgiu, assim, conversando, né, com alguns amigos, enfim... Cannabis, que hoje é muito utilizada, super difundida, assim, tem a ver com disfunção erétil? Olha, tem a ver sim, tá? O uso da cannabis pode predispor disfunção erétil e, claro, se a pessoa para de usar, volta, pode predispor também infertilidade naquele momento que está usando, é uma das coisas que está relacionada à infertilidade também, né? Prejuízo à formação de espermatozoide. Então, sim, pode. Tem gente muito ansiosa e tal e que acha que a cannabis ajuda, né? Então, São casos raros, cada um, assim, né? Mas a gente não vai fazer apologia de uso da cannabis assim, não... tem um risco de ter prejuízo. Piorar, né? E tu tratas também infertilidade de causa, assim, masculina? É uma das coisas que a gente trata, assim. A infertilidade masculina... Quer dizer, a infertilidade, a gente tem que sempre considerar que é um problema do casal, né? Certo. Casal, mais de um ano não conseguiu ter neném, está tentando, é casal infértil. Tá. Se é um casal que a mulher tem mais do que 30, 34 anos, a gente já começa a considerar antes, né? Com 6 meses, a gente já começa a considerar casal infértil. Então... o que a gente busca no consultório de urologia são as causas tratáveis, né? Primeiro a gente tenta fazer diagnóstico se o homem tem uma participação. Muitas vezes os dois têm. Pensa assim, o homem está 100% do ponto de vista fértil e a mulher está 70%. Vai, né? Agora os dois estão 70%, já diminui a chance. Entendi. Então, o que conseguir melhorar de um e de outro, está melhorando a chance reprodutiva daquele casal. É mais fácil de avaliar a fertilidade masculina para reprodução assistida. Normalmente a gente pede mais exames, mas para um casal que está tentando ter filho, reprodução natural, a gente pede espermograma, né? Se o espermograma está super normal, não tem muito mais o que fazer. É um espermograma alterado. O espermograma alterado ele pode estar zerado, né? Pode estar sem espermatozoide.
né? Ele pode estar diminuído, pode estar com o espermatozoide que não funciona direito e com a concentração menor. E aí a gente busca por causas tratáveis no consultório de urologia, que é varicocele, é a principal, né? Que são varizes do cordão espermático. Ali no testículo, as veias se dilatam e isso pode prejudicar a produção espermática. 15% dos homens têm varicocele, é um grupo grande de homens. Olha só. Tem como ele saber, ele sentir que ele tem essa... Depende do grau, né? Entendi. Um grau mais alto tem um volume na bolsa escrotal que é diferente, o homem percebe que ali sim. não está certo. Né? É um saquinho de minhoca que fica ali na bolsa escrotal acima do testículo. Quanto maior a varicocele, mais prejudica. Quer dizer, 15% dos homens têm, mas a grande maioria desses homens não tem prejuízo nenhum, não atrapalha. Então deixa lá, não precisa operar, não precisa nada. Homens com infertilidade e que têm varicocele, tem indicação cirúrgica. A gente opera a varicocele, liga essas veias e boa parte deles a fertilidade melhora. Né? Outras causas são obstrutivas, que é o mais óbvio, assim, um homem que fez vasectomia, né, obstruiu, então é causa de infertilidade. A gente pode fazer reversão de vasectomia. Algumas infecções no passado, né, orquite pode levar à obstrução do epidídimo, também fazer causa obstrutiva. E tem as causas de produção, por exemplo, causa hormonal, a gente resolve o problema hormonal e melhora a fertilidade. Né? Não dá para dar testosterona. Se você der testosterona, você piora a fertilidade. Tem outros tratamentos que se faz. E as infecções. Então, são basicamente essas 4 causas, né? Varicocele, infecção, obstrução e hormônio. E se não tem nada disso, está tudo normal, não adianta ficar dando tratamento empírico, achando que vai ter uma panaceia que vai resolver, não sei porquê, mas isso aqui resolve. Aí, normalmente, a gente já orienta a procurar centro de reprodução assistida. Entendi. Né? E eventualmente, vai precisar de reprodução assistida. Tem alguma indicação para um homem jovem? Eu quero ver como é que tá meu espermograma. Vale a pena? Olha, sabe que tem alguns homens... alguns grupos que são orientados aí, a gente quando eles vão até pré-nupcial, essas coisas assim, quando eles vão e tem interesse, a gente pede, não discute. Normalmente não. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem um espermograma que não é tão bom assim, mas vai lá na hora e quando casal quer engravidar, consegue e nem soube, então não se gerou estresse, ansiedade onde não precisava, tá? Entendi. Mas se chega questionando, né? Às vezes porque algum amigo, algum familiar ou que teve problema, a pessoa quer saber, a gente pede o exame, examina, vê se não tem varicocele, né? Se tem uma varicocele grande, faz parte do exame físico, né? O homem que vem por queixa geral de saúde, a gente faz exame e tal, entre outras coisas, ver se não tem uma varicocele grande. Se tem, em idade fértil, a gente eventualmente sugere fazer, sim. Interessante. Em relação ao sistema urinário, é completamente diferente do sistema da mulher, né? E aí eu acho interessante, assim, porque até às vezes uma infecção urinária pode ser bem diferente, né? O quadro clínico, assim. Explica um pouco para nós, assim, como é que são essas... Então, a cistite na mulher é uma infecção trivial. A mulher vai ter... Normalmente na infância é mais raro. Normalmente tem algumas doenças da infância que levam à infecção urinária. O pediatra trata. Mas no início da atividade sexual é comum ter. Depois vai ter uma vez ou outra ao longo da vida, baixa imunidade. E depois as idosas começam a ter com maior frequência. A uretra é curta, a bactéria vaginal entra na bexiga, né? E fatores genéticos, pessoais, estruturais favorecem mais ou menos. No homem, então essas cistites, elas são desconfortáveis, né? Mas por si só não são infecções mais graves, né? A pessoa não costuma ter febre, não costuma ter prostração, a não ser que passe para o rim. Aí passa a ser uma infecção mais séria. O homem já, quando tem cistite, já vira cistoprostatite, na maior parte das vezes, e passa a ser uma infecção mais chata. Né? A prostatite aguda dá febrão, dá mal-estar, às vezes eventualmente tranca, dá retenção urinária aguda, a pessoa não consegue urinar. Então, isso realmente... Mas, por outro lado, é bem mais incomum, bem mais raro. O homem tem infecção urinária. Normalmente, homem com infecção urinária, a gente busca por algum problema. Ou a próstata cresceu e está trancando
essa bexiga. Então, a bexiga está se esvaziando com pressão, essa pressão reflui na próstata. Então, são coisas que podem aumentar a chance de infecção urinária no homem. Né? A mulher tem mais incontinência do esforço do que o homem. Essa é uma coisa comum de ter no nosso consultório. Muitas mulheres acham, isso é assim mesmo e tal, e vão se incomodando, e vão botando mods, E na verdade... que seria, assim, a incontinência do esforço? Incontinência do esforço é mulher que começa a escapar xixi quando faz algum esforço físico. Às vezes quando tosse, quando espirra, quando vai fazer ginástica, quando vai na academia, quando faz jump. Tá? Jump e pular corda é o final, assim, é difícil uma mulher que tem um pouco isso que consiga fazer esses movimentos, né? E às vezes é mais grave, a pessoa só de caminhar, só de se levantar, começa a perder mesmo, né? Então, uma mulher sedentária, talvez, se começar a fazer exercício, vai perder. E aí deixa de fazer exercício, deixa de se cuidar, mas às vezes deixa de fazer atividade física, né? Ou começa a usar protetor, aí começa aumenta a chance de infecção urinária. Então, é super curável isso aí, tá? Super curável. Então, 20% das mulheres vão ter incontinência do esforço em algum momento da vida. É muito. Super comum. E é uma coisa super chata. Aí vai nas rodas de mulheres, né? Claro que é mais comum quanto mais idosa, mas às vezes mulheres jovens já começam a ter. E aí, eventualmente, tem fisioterapia e tem o sling, que é o procedimento minimamente invasivo, padrão ouro, para curar a infecção, essas incontinências. Uma cirurgia que demora uns 15 minutos, uma mini incisão, ponto que cai sozinho, que a pessoa parece que foi um exame e que resolve muito bem esses casos, na maioria das vezes, né? Então... Incrível. No mais, assim, dali para cima, né, o rim e o ureter é igual. Então, câncer de rim, cálculo renal, né, as estenoses de Jupe, tem várias doenças urológicas que tanto faz homem e mulher a gente trata, né? Claro, um pouquinho mais comum em outro, mas é assim. Tem um tópico que eu acho muito interessante, assim, porque envolve também a saúde da mulher e a saúde do casal, às vezes. Que seria, no caso assim, a mulher não quer mais tomar pílula, ela não quer mais usar nenhum método anticoncepcional, e aí chega a vasectomia para o homem. Fazes a vasectomia? Sim. Como é que é, assim, quais são as indicações, idade, medo, como é que o paciente vive isso no consultório? Olha, eu costumo dizer assim, das mulheres, o procedimento mais simples de se submeter e se recuperar da minha especialidade é o sling, é esse tratamento para incontinência. No homem, é a vasectomia. A vasectomia a gente faz hoje, assim, eu não vejo sentido de fazer procedimento. Dá para fazer com anestesia local, é bem factível de fazer com anestesia local. Ali na clínica a gente faz com sedação. A gente faz tudo no centro cirúrgico, não faz mais muito sentido hoje a pessoa... passar pela experiência, pelo desconforto, né? É um procedimento rápido, a gente igual faz anestesia local. O resultado estético final para o homem é um pontinho de cada lado da bolsa escrotal que cai sozinho, né? Nada, ou seja... nada, né? Quase nada. Naquele dia fica mais de molho, bota um gelinho para evitar hematoma. Quando faz hematoma, pode ficar mais sensível mais tempo. Então, toma 2 dias de anti-inflamatório, depois só se precisar, a maioria das vezes não precisa, né? Então, o que pode acontecer? Um pouco mais de sensibilidade testicular durante um tempo, né? O testículo já é um órgão sensível, nós não fomos feitos para ficar sentado, muito menos, não fomos projetados para ficar sentado com a costura da calça apertando ali, né? Sim, o notebook no colo. E 90% do tempo a gente fica sentado ou no computador, ou no consultório, ou dirigindo. Exato. Então, quer dizer, já é tem gente que tem hiperalgesia do testículo, né? Que é a orquialgia. Quem já tem um pouco mais sensível o testículo, pós-operatório de uma vasectomia, durante um tempo pode ficar um pouco mais dolorido, mas não costuma ser nada demais, tá? É uma das coisas que a gente comenta que pode acontecer. Do mais, todos os medos, eles não vão ficar não vou ficar impotente, não vai dar... Esse é o medo principal, né? Não dá nada, não muda hormônio, Não muda nada. não muda nada. O que acontece com esses espermatozoides, né? Tá trancado agora e aí. Né? A maior parte dos espermatozoides produzidos, que 24 horas o testículo está produzindo espermatozoide, é contínua a produção, né? A maior parte deles vai ser reabsorvida de qualquer jeito. Quando você obstrui o deferente, é que todos eles vão ser reabsorvidos, e não só a maioria,
né? Então, não muda muito. Muda um pouco a pressão intracanalicular do epidídimo, ele fica um pouco mais gordinho e por isso ele pode ficar mais sensível até se adaptar, né? É a única coisa que muda. Tem questões legais, né? Alguns requisitos legais que isso mudou um pouco a lei, mas uma das coisas que se preconiza é que entre decidir fazer e fazer tem que dar 2 meses. Isso é considerado crime fazer antes. Então, ele chegou lá, eu quero fazer. Para ontem? Tudo bem. Tá? A partir de daqui a 2 meses pode fazer. Interessante. Registrado em prontuário, aí fica... É isso. Registrado em prontuário já basta, por lei. As operadoras de saúde, quando se faz por operadores de saúde, os operadores de saúde exigem que se registre em cartório. Né? Então, é uma questão jurídica que a operadora exige, mas em tese, por lei, na lei está escrito que tem que ter a manifestação de desejo. Isso está registrado em prontuário, isso tem valor legal. Né? Então, depois que faz, ainda é fértil um tempo. Né? Ainda tem que... Quanto tempo? Normalmente, depois de 2 meses, 80% dos homens já zeraram o espermograma. Tá. É um período até que a gente aguarda para fazer um espermograma de controle. É bom que faça, é de bom tom que se faça espermograma de controle. Existe recanalização espontânea. É bem raro, né? Então, é 1 para 300 mil, mais ou menos. Mas acontece. Acontece. Então, ou porque, eventualmente... às vezes tem alguns canais, algumas veias mais grossas ali, você pode eventualmente fazer uma ligadura inadvertida de uma veia que simulava o deferente. Então não é impossível de acontecer. É bem raro um urologista experiente e tal passar por isso, mas não é impossível, tá? Então você ter o controle que realmente foi ligado bilateral e que zerou, né? Então é importante, né? E se teve a recanalização, você refaz. Uma vez que zerou, quer dizer, não é impossível, mas aí você tem que esquecer e se acontecer, aconteceu, mas é muito raro, é muito mais... É considerado um método definitivo, né? A gente faz reversão, eu sou um dos que faz a reversão. É com field oftalmo, olha! Né? É com microscópio. Ai, que legal! Adoro operar no microscópio. É fio... É nylon 9 zeros, nylon 10 zeros, nylon 8 zeros. Nylon 10 zeros eu uso no transplante. Então, aquela agulhinha pequenininha, né? Muito pequeno. Então, material todo específico, né? É assim que se faz. Então, até é mais difícil até, e a gente precisa de fio mais fino, quando a gente tenta fazer a reversão de vasectomia e o ducto já obstruiu ali, e a gente tem que reanastomosar o deferente no epidídimo. E o epidídimo é quer dizer, o ducto é um grupo de ductos, né, o epidídimo lá dentro. E o ducto do epidídimo é mais fino que a agulha 10 zeros. Meu Deus. Então, você prende em volta ali, você não consegue prender no ducto, né? E usa o bisturi da oftalmo para fazer o furinho ali, então é coisa bem delicada mesmo. Mas o ideal é que o paciente, quando vai optar por esse procedimento, não pense na reversão. Isso a gente fala, né? Por isso a gente diz, olha, é um procedimento definitivo. Pode nem dar certo a reversão. Claro. Né? Quando vai passando o tempo, quanto mais passa, menor a chance de sucesso da reversão. Até os primeiros 5 anos é bem alta, 10 anos cai para uns 50% e a partir de 15 anos cai para menos, cai para uns 30%, 40%. Quando acontece assim, às vezes até a gente sugere já fazer reprodução assistida direto do que perder um tempo e outro tempo, né, na tentativa de reprodução normal por reversão de vasectomia. Mas a gente faz, tá? O mais comum, normalmente, é quando o homem já foi pai, fez e se separou e casou com uma mulher mais nova que não tem filho ainda e quer ter. Então, essa é uma situação. Essa é uma situação que acontece, né? Em relação, assim, porque cirurgicamente, durante a residência, né? Eu acho que para fazer uro tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de uro e mais alguma coisa, né? Então, cirurgicamente, eu imagino, não sei os passos da vasectomia, até pode nos falar, mas eu imagino que seja talvez uma das menos complexas, considerando o todo. Mas lembrando que, olha o tempo de formação que precisa ter para aprender a fazer uma vasectomia, enfim. Mas na residência, em que momento que se aprende a fazer a vasectomia? No R1 da uro, né? Seria o R3, né? Na verdade, são 2 anos de geral e 3 de uro. Olha só, tá.
né? Então, 6 de faculdade, 5 de residência, né? Não, sim, não É acaba, nóis, é não nóis. acaba. Então é por aí também. Então, R3 da uro normalmente são as cirurgias menos complexas, essa é uma delas. Uhum. É uma cirurgia que eventualmente o cirurgião geral faz, mas é a cirurgia da uro, né? A cirurgia que é delicada, Com certeza. especializada, é preferível que o urologista que Seja o faça. urologista, né? Em relação às cirurgias urológicas, como a gente já conversou, é muito amplo também, como na oftalmologia, tem vários subtipos, enfim. Quais são as cirurgias de próstata que existem atualmente? É um campo, a gente ouve muito falar de cirurgia robótica, que veio para revolucionar. Então, comenta um pouquinho, por favor. Então, assim, a gente faz 5 anos de residência, mas nunca para de aprender, né? E a gente tem que estar sempre, sempre se especializando. As cirurgias da minha especialidade, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, quer dizer, mudou muito, né? Mudou muito a tecnologia. As cirurgias para cálculo, por exemplo, os equipamentos ficaram cada vez mais finos. Hoje a gente consegue, por exemplo, cálculos renais, dependendo do tamanho, a gente já tinha, quando eu me formei, já veio com a novidade de não precisar fazer cortes grandes para remover cálculo renal, porque antes a nefrectomia anatrófica, que abria o rim como se fosse um livro, tirava o cálculo do meio e costurava o rim de volta. Né? Então, isso ainda, eventualmente, tem um caso que outro que pode ser preciso, mas é muito raro precisar. A gente fazia cirurgias percutâneas, que é com furinha. Ainda se faz cirurgia percutânea, né? Com a punção lombar, a gente entra com um caninho e vai lá dentro do rim. Mas cada vez mais a gente está resolvendo por ureteroscopia flexível, com um aparelho que vai pela pontinha da uretra, lá dentro do rim, a gente vasculha o rim inteiro e com laser pulveriza tudo. Olha só. E para próstata também. Então, hoje, se for ver as cirurgias para, por exemplo, um homem que está urinando muito mal, o remédio não funcionou, está com qualidade de vida ruim, a bexiga machucando, tem indicação de operar, né? Ou uma pessoa que não se adaptou ao remédio, a próstata nem é tão grande e tal, mas ele está incomodado e não se adaptou ao remédio, não quer tomar remédio. Então, tem cirurgias tem procedimentos ablativos, não ablativos, né? Um procedimento, por exemplo, não ablativo é o Rezum, que um procedimento de 10 minutos, a gente, através por via endoscópica, a gente enxerga a uretra, a próstata por dentro, espeta a próstata com uma agulhinha e uma pistola injeta vapor d'água e a próstata coagula e ao longo dos próximos 1, 2 meses ela encolhe. Então, sem ferida lá dentro, a gente diminui o tamanho da próstata. Para pacientes mais jovens, pacientes que não querem perder a ejaculação, a emissão seminal, próstatas não tão grandes, é um método. Então, e tem os métodos ablativos, que a gente abre bem o canal, faz uma ferida lá dentro, a próstata fica oca. E o xixi aí passa bem, bem fácil. E mesmo assim tem como fazer com laser enucleação, que é tirar todo o miolo da próstata, aquele miolo cai dentro da bexiga, e a gente remove com morcelador, que chama, né? E aquilo fica bem amplo, bem aberto. Então, enucleação de próstata, tem a fotovaporização com laser verde, tem a RTU, que é o procedimento clássico, que pode ser monopolar, pode ser bipolar. Então, de tipos de soluções para... Na minha residência era praticamente um só, que era RTU monopolar, e hoje tem, assim, entre nuances, mais do que 16 possibilidades de lidar com essa doença. E a cirurgia para câncer de próstata, porque a cirurgia de próstata crescida que está incomodando, a gente tira o miolo da próstata e preserva a casca. Como se fosse, assim, uma laranja que fica a casca e a gente abre o miolo por dentro. Não volta. Não acontece de... A enucleação, quando a gente tira todo o miolo, que é a enucleação, a gente faz isso, tira todo o miolo e não volta. As raspagens antigas, se a pessoa tem uma tendência forte de crescimento de próstata, pode no futuro voltar. E esse que eu disse antes do rezo não ablativo, aumenta um pouquinho a chance de lá na frente também ter que fazer alguma coisa de novo. Então, tem pontos de vantagens e desvantagens de cada método que a gente discute com as pessoas, né? Para câncer de próstata, não, a gente tem que tirar a próstata inteira quando faz cirurgia, né? Câncer de próstata, com intenção de curar, a gente trata ou com cirurgia ou com radioterapia. E quando a gente indica cirurgia, mesmo a técnica aberta, nos últimos anos, ela ficou bem sistematizada, né? A gente tem uma noção muito boa da anatomia da próstata, a gente consegue preservar bem os feixes vasculonervosos, a uretra, né? Reconstruir o colo, fazer uma boa reconstrução com
com muita segurança. Uma cirurgia que normalmente demora ali entre 2 horas e meia, e o paciente interna num dia e vai embora no outro. Essa é a rotina, tá? A robótica veio para trazer ainda mais delicadeza nessa técnica, né? Então, se consegue realmente, sim, preservar melhor o feixe vascular nervoso, o que pode ter uma vantagem para alguns homens de recuperação de potência sexual, menos sangramento, né? Então, essas são as vantagens que eu citaria de uma cirurgia robótica. Ela tem custo, então tem pessoas que talvez não tenham tanta vantagem assim de agregar esse custo a mais, por algumas razões. Por exemplo, pessoa que já não tem mesmo interesse sexual, por exemplo, né? E que é uma doença assim não tão perigosa, que você sabe que vai conseguir preservar bem a uretra independente da técnica, talvez tenha menos vantagem de investir na técnica robótica. Mas é uma realidade de que para quem faz bem feito, tanto uma técnica quanto outra, conta muito a expertise do cirurgião, né? Não adianta dizer que assim, vai fazer robótica, vai ficar melhor que a aberta. Não é, tu sabes que não é, né? A pessoa faz muito bem robótica, tá treinado, venceu a curva de aprendizagem, né? E tá fazendo super bem feito, vai ter bom resultado. Uma pessoa que faz muito tempo cirurgia aberta, vai ter bom resultado também. Quando se compara os dois, a diferença é sutil, mas a técnica robótica tem algumas vantagens, sim. Sim. E para fazer a robótica, tem que saber fazer a outra. Ou não? Olha que, sabe que não. Isso é um problema de formação, por exemplo, em países em que a robótica predomina. Os americanos, por exemplo, saem da residência, vão direto para a robótica, não sabem mais fazer aberta. É um problema robótico que eles não aprenderam a fazer aberta. Certo. Mas para resolver alguma complicação, por exemplo? Pois é um problema. É um problema, não? É um problema. Entendi. Mas assim, eu diria que vai ter que resolver por via laparoscópica, via robótica. É para saber fazer aberta, assim, né? Faz parte da formação saber fazer aberta. Mas eles saem fazendo muito melhor, até porque a curva de aprendizado da robótica é mais fácil, né? Olha. Na verdade, você fazer cirurgia robótica, você não sabe fazer, está começando, vai aprender. Vai aprender mais rápido fazer robótica, até porque hoje a laparoscopia é uma realidade, a gente faz a laparoscopia para câncer de rim, a gente trata por laparoscopia, né? As lombotomias para câncer de rim viraram bem raridade, né? Então, a gente trata câncer de rim por laparoscopia, estenose da saída do rim, reconstrução de ureter por laparoscopia. A laparoscopia é uma realidade, né? Então, a pessoa acaba saindo com bom treinamento de laparoscopia hoje em dia. Na cirurgia geral também a pessoa faz bastante laparoscopia e já entra na residência de urologia sabendo fazer laparoscopia, né? Interessante. Eu fiz esse comentário porque na oftalmologia é interessante isso. Na cirurgia de catarata, a gente faz um corte muito pequeno, mas precisamos também, eventualmente, quando é uma catarata muito dura, abrir um corte maior. E essa cirurgia é considerada, que se chama fasectomia extracapsular, em que se tira o cristalino inteiro, não se quebra ele, como é feito na técnica atual, né? Mas tem que saber fazer os dois. Então, interessante isso. Com certeza, tem que saber fazer os dois. Achei que foi brilhante a tua explicação em relação aos tipos de cirurgia e comentar sobre a robótica também. É muito mais extenso do que eu estava imaginando. Então, o campo da urologia é uma infinidade de assuntos e de temas. E eu gostaria de reforçar aqui que é importante que o homem, o casal, enfim, procure o urologista caso esteja com algum problema ou algum sintoma que esteja sentindo, porque como quase tudo na medicina, o quanto antes a gente descobrir e diagnosticar, melhor. Eduardo, eu gostaria de te agradecer mais uma vez a presença. Eu imagino como tenha sido corrido para ti estar aqui hoje. E eu quero que tu explique, assim, como é que o pessoal faz para te encontrar, onde é que tu atende, se é só Florianópolis, como é que é isso? Eu atendo em Florianópolis, atendo aqui pertinho, né, a clínica Ultralito, que fica ali na esquina da Gama Dessa com a Rio Branco, né? É uma clínica de urologia que tem mais de 30 anos aqui em Florianópolis. E ali a gente faz consultório, faz cirurgia e
a maior parte do meu tempo, da minha vida, eu tô ali dentro, né? Vocês têm bloco Então, cirúrgico ali também? Tem, ali a gente centro cirúrgico. tem centro cirúrgico, ali faz os exames. Então, para mim é bom, porque onde eu consigo cuidar dos pacientes, então eu estou atendendo no consultório, o paciente está internado ali mesmo. E, eventualmente, né, eu tenho que fazer, por alguma comorbidade mais séria de um paciente que precisa de cuidado cardiológico, também opero em outros hospitais, né? A maior parte do tempo eu estou ali. Então, na linha de cuidado, né, eu procuro fazer a linha de cuidado da saúde no geral, né? A gente sempre abre, né? A pessoa vem com sintoma específico, a gente abre para a linha de cuidado. Então, eu acho que a urologia, né, que tu visse, Brandê, foi o que eu gostei da... Eu que perguntasse no início o que eu gostei da especialidade, quer dizer, eu sou... para falar da urologia, eu sou suspeito, né? Que é verdade, que nem eu da oftalmologia também, é isso aí. E por último, então, eu gostaria de te perguntar, afinal de contas é o nome do meu podcast. Eduardo, para ti, saúde é para quê? Esse conceito, para que tu quer ter saúde na tua vida? Olha, é saúde em primeiro lugar, né? Saúde, como é que você vai ter as outras coisas boas na sua vida? Como é que você vai cuidar do resto se você não tem saúde, né? Então, você cuidar da sua saúde, você cuidar de si mesmo, né? Você entender que para cuidar dos outros e né? Para você estar bem no trabalho, para você estar bem, né? Você tem que ter saúde, né? Então, é o que a gente quando entrega a saúde, e essa é uma coisa da medicina, né? Essa é o que nos traz muita satisfação, né? Como a gente consegue deixar as pessoas melhores, né? Quando Exato. A gente consegue entregar saúde, né? Então, ver isso nos outros e a gente lembrar de cuidar da gente, né? Isso é importante mesmo. Muito bom, muito obrigada novamente pela tua presença. Te desejo sucesso e ótimos tratamentos para os teus pacientes. Obrigada. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Prazer.